Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas novidades que apareceram na última versão do SketchUp, que é o SketchUp 2022. A gente teve a introdução de alguns recursos bem interessantes de seleção, de pesquisa, de organização e também de modelagem. E eu vou mostrar brevemente cada um deles. Eu quero começar mostrando uma ferramenta de pesquisa bem interessante que surgiu agora. Se vocês repararem, lá naquela nossa barra inicial, agora a gente tem uma lupa que a gente pode clicar e a gente pode acionar algum comando diretamente por essa busca. Por exemplo, digamos que eu queira desenhar uma linha. Em vez de clicar na linha, eu posso clicar nessa lupa e depois eu escrevo line. Reparem que, à medida que a gente vai escrevendo, aparecem vários comandos que têm a palavra line incluída. Então, eu vou escrever aqui line e depois eu posso simplesmente escolher a ferramenta line, que era a que eu queria utilizar, e agora eu tenho acesso a essa ferramenta. Ok, eu vou dar um Ctrl Z aqui para fazer essa linha, e caso na interface de vocês não utilizem essa barra inicial, que é o meu caso, eu na maior parte das vezes acabo utilizando o conjunto grande de ferramentas. Então, vou ligar ele aqui, que é o Large Toolset. Eu muitas vezes escondo essa barra mais simples e mantenho só essa aqui ligada. E vocês vão perceber que, nesse caso, essa lupa não aparece aqui. Então, nesse caso, vocês podem simplesmente utilizar o atalho Shift+S, que ele vai abrir essa ferramenta. Então, vocês não precisam deixar essa barra aqui exposta, caso vocês não queiram. Esse campo de busca é bem interessante para acessar ferramentas que a gente normalmente não tem aqui nos nossos ícones. Então, por exemplo, digamos que eu queira ativar as sombras. Em vez de procurar essa ativação das sombras aqui em cima, eu posso simplesmente digitar Shadows, e eu vejo que eu tenho a opção aqui View Shadows, e se eu ligar, ele agora ativou as sombras sem que eu precise procurar aqui nos meus comandos. Agora, digamos que eu não queira manter essa barra aqui ligada. Eu posso desligar ela, então vou fechar. E se eu quiser acessar, por exemplo, o comando de inserção de um plano de seção, que eu tinha naquela barra grandona, mas eu não tenho aqui, eu posso novamente usar aqui a minha busca. E eu vou escrever aqui Section, Section Plane. E agora eu posso colocar aqui o meu plano de seção e cortar o meu modelo se eu quiser. E eu venho aqui e vou desligar as sombras. E também eu não quero ver aqui os meus planos de corte. Então, essa ferramenta de busca pode ser adaptada para o fluxo de trabalho de vocês, dependendo do que vocês gostam de manter aqui na interface. E então, ela pode ser, de fato, uma mão na roda para acessar especialmente os comandos que a gente não tem acesso rapidamente nos botões. Uma outra ferramenta interessante de pesquisa é a pesquisa por cenas. Então, se vocês repararem aqui onde a gente tem as nossas abas, que controlam as cenas do nosso arquivo, então, esse arquivo aqui tem algumas. A gente pode, obviamente, transitar entre essas cenas clicando nessas abas, como a gente está acostumado. Mas agora a gente tem também uma pequena lupa que a gente pode clicar. E a gente pode escolher a cena que a gente quer a partir aqui dessa lista. E a gente pode também aqui digitar. Então, digamos que eu queira rapidamente acessar a cena planta baixa. Eu posso escrever aqui planta baixa, que é o nome de uma das cenas que eu criei. E eu clico aqui e rapidinho eu chego lá. Esse recurso pode parecer não tão importante a princípio, mas num arquivo que a gente tem um número de cenas muito grande, que às vezes até passa aqui da interface do SketchUp, pode ser uma maneira rápida da gente escolher uma cena específica de forma bem eficiente. Ok, eu vou voltar aqui para a minha cena topo. E uma outra ferramenta muito interessante que surgiu na nova versão do SketchUp diz respeito à seleção via laço. Quando a gente quer fazer uma seleção normal no SketchUp, a gente pode fazer um retângulo em volta dos objetos que a gente quer selecionar, mas agora a gente pode alternar essa seleção aqui com a opção laço. Caso vocês estejam usando o conjunto grande de ferramentas, a gente tem aqui de um lado a seleção normal, e do lado da direita, a gente tem a ferramenta de seleção por laço. Essa ferramenta permite que a gente faça uma seleção bem precisa de objetos da cena. Digamos, por exemplo, que eu queira selecionar esses móveis aqui. Se eu tentar fazer um retângulo aqui em volta deles, provavelmente eu vou pegar aqui alguns objetos que eu não quero, como eu peguei aqui a janela e essa bancada.
Se eu tentar fazer essa mesma seleção agora com um laço, eu vou clicar aqui e eu vou da esquerda para a direita fazer a minha seleção, pegando aqui só realmente os objetos que eu quero. Eu posso aqui apertar o Enter para fechar a minha seleção e reparem que eu consegui selecionar exatamente os objetos que eu queria. A lógica de seleção através do laço segue a mesma lógica da seleção por retângulo. Se a gente fizer da esquerda para a direita, a gente precisa envolver todos os nossos objetos para que, de fato, a gente consiga selecionar eles. E se a gente fizer da direita para a esquerda, basta que a gente encoste em algum objeto que ele já vai fazer a seleção. Então, essa é uma ferramenta interessante que pode ser utilizada em alguns casos. Uma outra ferramenta bem interessante diz respeito às camadas. Como vocês devem saber, a gente consegue mudar as camadas de um objeto acessando aqui as informações da entidade e mudando a camada por aqui. A gente pode também deixar sempre ativo o nosso campo de camadas ou etiquetas e a gente pode fazer essa mudança por essa listinha aqui, que é o que eu normalmente faço, mas agora a gente tem a introdução de um botãozinho específico para mudar camadas, que vocês podem encontrar tanto aqui, quanto aqui na nossa aba de camadas ou etiquetas, clicando nesse novo botãozinho que apareceu aqui em cima, que vai funcionar da mesma forma que esse que fica aqui nessa barra maior. Então, a partir de agora, para a gente mudar a camada de um objeto, a gente pode simplesmente escolher aqui uma camada. Por exemplo, eu vou escolher a camada paredes, depois eu vou clicar nesse botãozinho aqui de etiqueta e eu vou simplesmente clicar em algum objeto, por exemplo, essa mesa, e a partir de agora essa mesa vai ter essa etiqueta aplicada. Se eu desligar, por exemplo, a etiqueta paredes, eu vejo que a mesa também sumiu, e se eu selecionar aqui a mesa, eu vejo que foi atribuída essa camada paredes. Eu vou escolher então aqui mobiliário, vou clicar aqui e vou clicar novamente na mesa para que ela faça parte aqui da camada ou etiqueta mobiliário e agora está funcionando tudo numa boa. A gente pode perceber melhor ainda o funcionamento desse comando se a gente clicar no botãozinho cor por etiqueta, que também está num lugar diferente nessa última versão do SketchUp. Antes a gente tinha que clicar aqui para acessar ele, agora ele está separadinho aqui do lado. Então se eu clicar aqui em cor por etiqueta, eu vejo aqui as cores de todas as etiquetas atribuídas aos objetos e eu posso fazer aqui um teste rápido, por exemplo. Eu vou criar uma etiqueta nova, vou chamar aqui de teste, eu vou colocar aqui uma cor qualquer, por exemplo, um azul claro, ok? E basicamente, se eu clicar nesse botão ou nesse botão aqui da esquerda e sair clicando em qualquer objeto, eu vejo que esse objeto agora vai pertencer a essa etiqueta aqui, chamada teste, que eu acabei de criar. E uma coisa muito interessante é que se eu quiser atribuir essas etiquetas a instâncias, basta que a gente aperte o Ctrl na hora de aplicar. Então, se eu apertar o Ctrl e clicar em alguma dessas janelas aqui, eu vejo que essa etiqueta foi atribuída a todas as outras janelas, porque elas são instâncias dessa janela que eu tenho aqui no meu arquivo. E falando ainda sobre as camadas ou etiquetas, a gente tem também aqui uma novidade, que é esse botãozinho aqui, que cria uma pasta agrupando determinadas camadas ou etiquetas, e isso pode ser bem legal para a organização do arquivo. Digamos, por exemplo, que eu queira agrupar tanto os móveis quanto os equipamentos em uma pasta. Eu posso selecionar aqui a camada mobiliário, eu posso apertar o Ctrl e escolher também a camada equipamentos, e com elas selecionadas, eu agora clico nessa pastinha e eu vou, por exemplo, escrever humanização. Ok, então reparem agora que eu tenho uma etiqueta que eu posso expandir contendo essas duas camadas que eu selecionei. E se eu desligar essa camada humanização, eu vou esconder aqui todos os objetos que são mobiliário e que são equipamento também. Aqui eu só preciso consertar essa modificação que eu tinha feito. Então, eu vou colocar essas cadeiras novamente aqui no mobiliário. E agora sim, se eu testar, eu percebo que desligando a humanização, eu estou desligando todo o mobiliário e todo o equipamento. Então, pode ser uma forma legal de organizar o trabalho. Lembrando que eu continuo conseguindo esconder cada camada separadamente, basta que eu clique aqui do lado dela. E ainda, se eu quiser remover alguma etiqueta dessa pasta, basta que eu movimente aqui para fora, então ela vai sair. E se eu quiser adicionar alguma, eu posso pegar e arrastar para cá.
e agora essa nova camada está fazendo parte dessa pasta aqui que eu criei. E, além desses novos recursos de pesquisa, seleção e organização, a gente teve também alguns aprimoramentos de modelagem. Se vocês testarem, por exemplo, agora o comando chamado freehand, que é o desenho livre, e eu vou fazer aqui uma curva livre qualquer, vocês vão reparar agora que essa curvatura ela vai ter uma melhor suavização do que nas versões anteriores. Vocês podem fazer um teste comparativo, que vocês vão ver que realmente as curvas estão bem mais interessantes. E um outro recurso bem legal é que se a gente apertar agora o Ctrl, logo após a execução dessas linhas, vocês vão reparar que aparecem os vértices e à medida que eu for apertando o Ctrl novamente, cada vez mais a curva vai ser simplificada e esses vértices vão sendo retirados do desenho, até que a gente tenha uma figura bem segmentada. Isso pode ser interessante para a gente controlar melhor a qualidade da curva que a gente quer. Uma outra coisa bem interessante é que agora esse comando ele acompanha as faces em qualquer direção. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma face na horizontal e depois eu tenho aqui uma outra face no sentido do eixo azul, se eu testar essa ferramenta, eu vou reparar que a curvatura ela segue o plano, então ela muda aqui o ângulo, acompanhando a superfície na qual ela foi desenhada, coisa que não acontecia nas versões anteriores. E um último recurso que é bem útil são as cópias múltiplas. A gente sabe que quando a gente precisa fazer uma cópia, a gente seleciona um objeto, clica no comando de movimentação e aperta o Ctrl uma vez, e aí a gente consegue fazer uma cópia, mas a partir da última versão, se a gente fizer esse mesmo procedimento e apertar o Ctrl duas vezes, a gente entra no modo de cópias múltiplas. Então, agora a gente consegue copiar esse nosso objeto de forma sequencial e a gente pode colocar ele em qualquer lugar que a gente queira. Procedimento que a gente não conseguia fazer nas versões anteriores e, com certeza, isso aqui pode ajudar bastante, especialmente quando a gente quer espalhar objetos na cena. Eu mostrei aqui para vocês alguns dos recursos novos que foram apresentados nessa última versão do SketchUp, mas existem ainda alguns outros e vocês podem dar uma olhada com calma nesse link que eu estou exibindo para vocês. E lá vocês realmente têm tudo que foi incluído e aperfeiçoado nessa última versão do SketchUp, então vale a pena dar uma lida para vocês ficarem mais por dentro.